Senhor presidente, quero cumprimentá-lo em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais companheiros vereadores, cumprimentar todos que fazem presente no plenário aqui do Teatro Municipal, em nome aí do nosso amigo ex-vereador Mário Moreira Jabá, com certeza aí tem um grande legado, um grande trabalho durante 8 anos na Câmara Municipal de Cacoal. Presidente, nós tivemos aí algumas situações nesta última semana, depois dessas chuvas, que, assim como foi citado pelo vereador Zivan, alguns pontos aí de obras mal elaboradas, executadas a partir de 2019, e que realmente essa administração precisa enfrentar de frente. Porque eu recebo sempre, tanto ali da Avenida Recife, quanto lá da Anel Viário, e o vereador Zivan, sempre ali do bairro Brison, situações de alagamento ali nessas obras, do convênio 054, se eu não estiver enganado, e tem um outro número do convênio, que foi aquele financiamento, aquele projeto iniciado ainda no governo do Padre Franco, de 35 milhões de reais, que eram 2 convênios, e aí 28 milhões de reais foram executados na gestão da ex-prefeita Glaucione, ali a partir de 2019. E aí, infelizmente, essas obras estão gerando muitos transtornos às famílias, e a gente tem cobrado ações por parte da prefeitura para poder minimizar e solucionar essas situações que vêm ali, infelizmente, tirando a tranquilidade das famílias que residem por ali, nessas localidades citadas. Presidente, quero agradecer ao secretário de Obras aí por ter atendido um chamado no sábado de manhã, um paliativo ali na rua Hilda Genuína Borba, lá no bairro Limoeiro, divisa com o bairro Morada do Sol, e também ali no bairro Santo Antônio, após algumas árvores lá, caírem lá sobre algumas residências lá, ele fez uma ação lá com a equipe da Secretaria de Obras e acabou, dando toda a assistência necessária lá, que a gente recebeu a reivindicação e passou à Secretaria de Obras. Presidente, eu gostaria aqui de me direcionar principalmente às 300 famílias sorteadas no Residencial Cidade Verde, que aguardam ansiosamente a retomada das obras do Residencial Cidade Verde. E aí eu vejo tantas falas em relação às obras do Residencial Cidade Verde. O fato é, essas obras foram diminuídas, a ação de serviços lá já no final de 2020. Infelizmente, uma lentidão, quando deu ali pelo mês de junho de 2021, a empresa abandonou definitivamente aquelas obras. E também houve as situações administrativas que nós acompanhamos, todo aquele imbróglio do sorteio, que acabou sendo reconsiderado pelo MDR, e hoje essa situação já está realmente respondida pelo MDR, que após o aval desta Câmara Municipal com a assinatura de 11 vereadores e solicitada pela SEMASH e a Procuradoria-Geral do município, o Ministério do Desenvolvimento Regional aceitou as justificativas do município em relação aos erros administrativos ocorridos ainda no segundo semestre de 2020. A partir dali, a nossa preocupação sempre foi em relação às visitas sociais e em relação à retomada das obras. As visitas sociais nós já estamos bem acelerados, vereador Romeu, por parte da Secretaria de Assistência Social. Aqui eu quero reiterar um pedido à secretária Marilande Alves, que nos responda ao nosso gabinete quantas visitas foram efetivadas e emitidos relatórios finais para a gente poder informar aquelas famílias que sempre têm nos questionado. Em relação à maior ansiedade, a maior necessidade de momento que nós viemos acompanhando e estamos cobrando, é a retomada das obras. Atualmente, vereador Romeu, nós estamos com uma obra
já com a empresa selecionada, já feita a adequação das planilhas, vereador Corá. Infelizmente, com a alta dos custos, aquela obra hoje, para poder se finalizar, ela fica R$ 9.996.000, quase 10 milhões de reais. Nós recebemos um documento, na realidade a Prefeitura de Cacoal foi oficializada, sobre o teto do aporte, da autorização de aporte por parte do MDR. Esse teto seria R$ 7.800.000. Então ficaria uma necessidade de aporte financeiro de R$ 2 milhões e quase 200 mil reais, que a Prefeitura foi oficializada, que seria a responsabilidade dela, ou o ente estadual. E então nós fomos a Brasília, prefeito Adailton Fúria, vereador Zivan, eu estive solicitando ao gabinete da deputada federal Mariana Carvalho essa agenda na Secretaria Nacional de Habitação. O deputado Cirone também nos acompanhou, e foi muito importante a ida do deputado Cirone nessa agenda. Foi muito importante. Nunca fez tanto sentido a fala do prefeito de Cacoal sobre a necessidade de representação estadual e de representação federal. Mas por que, Capiche? Infelizmente, nós fomos lá para procurar 2 milhões de reais, mas nós fomos surpreendidos por uma técnica do MDR que, infelizmente, momentaneamente, o MDR não tem disponibilidade de orçamento. É uma situação vexatória. É uma situação triste. E aí, aqui eu quero me direcionar, e eu quero que essa Câmara de Vereadores, esses 12 representantes de toda a população de Cacoal, possamos fazer uma moção de apelo para que os nossos representantes federais, deputados federais, senadores da República, possam fazer a disponibilidade, porque hoje a informação que se tem, que nós só conseguiremos essa disponibilidade de orçamento através do orçamento RP9, que é as emendas de relator. Então fica aqui a nossa cobrança, inclusive o prefeito Fúria vai oficializar e tem intenção de oficializar o MDR, porque diante de todas as dificuldades, diante de toda a situação do residencial Cidade Verde, há muitos complexos habitacionais no Brasil inteiro que estão em condições lastimáveis e ainda piores. Por quê? Porque essas obras foram paralisadas há muitos anos, e aí algumas obras foram inviabilizadas, outras obras saiu muito dinheiro e não saiu nem do alicerce. O residencial Cidade Verde, nós temos residências que faltam a parte elétrica e a hidráulica, e residências também que estão ainda na planta. Então, a sugestão da técnica da Secretaria Nacional de Habitação é que momentaneamente, isso pode mudar a qualquer momento, é fim de ano, é questão de fechamento de orçamento, mas que momentaneamente o MDR não tem disponibilidade orçamentária. E aí, a sugestão foi que o prefeito falou, mas eu preciso entregar essas residências, eu preciso entregar aquelas famílias. Ela falou, prefeito, o senhor pode, para poder ir diminuindo os custos, entrar com o SAAI fazendo a distribuição de água, entrar com a Secretaria de Obras fazendo a pavimentação, entrar com a mão de obra própria fazendo a instalação da rede hidráulica e a rede elétrica, e assim eu entendo que se o prefeito de Cacoal, com as cobranças desta Câmara Municipal e o apoio para o que for necessário para essas famílias receberem essas residências no ano de 2023, a expectativa, a empresa disse que em 12 meses a partir da retomada da obra é a estimativa para poder entregar essas casas finalizadas. O prefeito de Cacoal falou, solicitou essa responsabilidade por parte da prefeitura. Só existe uma prefeitura no Brasil que tomou a mesma atitude, a prefeitura de Queimados, no Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado, que foi a técnica que me disse. Uma prefeitura do Rio de Janeiro, ela não me disse o nome. E eles estão
recebendo essas solicitações para ver qual vai ser a tomada de atitude do MDR, dos técnicos da Secretaria Nacional de Habitação. Então, o prefeito, ele solicitando, peço 2 minutos para concluir, presidente. O prefeito, ele solicitando ao MDR que passe essa responsabilidade à Prefeitura de Cacoal. Aí, por quê? Atualmente, se vier uma emenda parlamentar, vamos colocar dentro do MDR. A fala foi que essa emenda, ela iria para um fundo geral. Ela não iria destinado específico. Então, a intenção é que o município tome a responsabilidade dessas residências, lá do Residencial Cidade Verde, em respeito às famílias, e que possa solicitar dos nossos deputados estaduais, porque o governo do estado é ente participativo do Residencial Cidade Verde. Então, o governo do estado, os deputados estaduais, a partir da prefeitura assumir, sendo autorizado pelo MDR, poderia, mas fica aqui a nossa solicitação à nossa bancada federal, e nós solicitamos nos gabinetes dos deputados federais e senador, orçamentário e financeiro para poder realmente as obras do MDR serem retomadas. Finalizando o meu discurso, presidente, estivemos também no FNDE, em relação à obra finalizada de quase 95% da creche do Greenville. Foi a mesma fala, fim de ano, indisponibilidade orçamentária do FNDE. E aí, mais uma vez, só através de emenda parlamentar. Nós precisamos de menos Brasília e mais municípios. Cadê a fala? Estão centralizando tudo nos deputados federais e senadores. Cadê os impostos da população, que tem que voltar de maneira automática para a população? É o novo método de ter força política dos nossos representantes estaduais. Presidente, finalizando o meu discurso, a situação do Hospital Municipal de Cacoal, a mesma situação, presidente João Paulo Pichek. Solicitamos à deputada Silvia Cristina, junto com o prefeito, a deputada federal da Saúde de Rondônia, que ela possa destinar uma emenda de bancada de 10 milhões de reais, que é a diferença estimada, ex-vereador Mário Moreira Jabá. 13 milhões de reais tem do Ministério da Saúde de aporte, mas para finalizar a obra, a estimativa é 21 milhões e 500. Então, pelo menos 10 milhões de emenda de bancada para o Hospital Municipal, senão a obra não termina. Obrigado pela tolerância, presidente. Fica aqui a nossa fala e nós iremos fazer a moção de apelo em nome desta Câmara Municipal aos nossos representantes federais. Obrigado, presidente.